Esse vídeo tem como objetivo apresentar as seguintes funções no GeoBR Street, tá? O primeiro é a gerar lei de pontos interativamente, carregar os atributos obrigatórios e fazer geocode reverso, tá? Então esse é o primeiro item, um item importante, ou seja, você precisa de pontos para a geração de planos, tá? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu venho aqui, gerar lei de pontos interativamente. Eu vou escolher aqui um nome qualquer, PTDemo1, tá? E vou gerar aqui nesses layers que nós temos aqui do BR Street, como contorno de município, áreas verdes, praças, a hidrografia e a própria malha viária do Brasil inteiro, tá? Então você pode escolher qualquer cidade. No caso eu escolhi São Paulo. Vamos colocar alguns pontos aqui. Então eu vou colocar poucos pontos para o vídeo não ficar tão longo, né? Então vou colocar um ponto aqui. Vou criar alguns pontinhos aqui, ó. Pode ser aqui também, tá? E vamos colocar também alguns pontos para cá, nessa área aqui. Vamos colocar alguns pontos aqui, ó. Tá? Não importa a localização geográfica deles, tá? E vamos colocar mais um ponto aqui, tá? Criar ponto, escolho a pasta, seleciono, já tem um nome aqui do arquivo. Ele já procura colocar na coluna ordem, porque nós temos várias colunas que eu vou demonstrar. Tem uma coluna chamada ordem, ele vai colocar a sequência do ID. Já faz o geocode reverso. Então eu vou limpar as etiquetas aqui, cosmética, cancelar, e vou salvar o mapa, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui um layer de pontos, nós temos uma série de atributos que eu vou explicar durante o vídeo ou os vídeos. Essa coluna ordem é a sequência de entrada do ponto, apenas isso. E nós temos aqui colunas como peso, né? O peso, o que seria o peso? Seria o peso por ponto. Então tem um shopping que tem um peso tal, tem uma farmácia que tem um peso tal. Seria a coleta de lixo, o volume de lixo, né? O peso. E aqui seria o tempo estimado, e aqui seria o custo estimado por ponto, tá? Depois essa repetição de campos, setor, ordem, etc, 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 nós temos para todos os dias de semana, e também nós temos para alternada, frequência alternada ímpar e frequência alternada par, tá? Muito bem, os dias da semana e também por frequências alternadas, tá? E temos também aqui uma série de atributos que é fruto do geocode reverso. O que é o geocode reverso? São informações importantes da via do BR Street para o ponto. Então, quando você cria um ponto interativamente, ou você está adicionando um layer de pontos no mapa, é muito importante você passar a rotina atributo do geocode reverso, tá? Então, por exemplo, eu vou apagar essa coluna aqui, ó, por exemplo. Um exemplo, tá? Estou apagando todas essas colunas aqui, ó. Estou apagando todas essas colunas. Tá? Então vamos imaginar que esses pontos são pontos de terceiros, pontos que veio do GPS. Então você vem aqui e você tem ponto a ponto, ó, carregar atributos obrigatórios e geocode reverso. Então quando você não tem os atributos obrigatórios, foi o que eu demonstrei, que eu já falei, ele coloca automaticamente isso. Então escolhe qual é o layer e você coloca automaticamente isso. E aqui você tem carregar geocode reverso. Então sim, olha lá, deseja renumerar sim, tá? Agora ele está colocando as informações. Então vamos lá, vamos ver o que ele fez naqueles atributos que eu apaguei. Olha lá, já colocou. Então se você tem, ele já adicionou. Se você tem pontos de terceiros, ele monta toda a estrutura do banco de dados e já carrega também informações importantes, como essa que eu mencionei, tá? Provavelmente outras informações virão conforme a evolução do próprio sistema, tá?
Muito bem, então eu tenho aqui alguns pontos, então vamos fazer o seguinte, tá? Eu tenho aqui no ponto a ponto, eu já demonstrei como gerar esses layers de forma iterativa. Aqui carrega os atributos obrigatórios e aqui faz geocode reverso, tá? Muito bem, agora o que eu desejo fazer aqui? Vamos iniciar o seguinte, vamos criar agora uma rota, ou melhor, gerar pontos cosméticos do Route Manager, tá? Então vamos supor que eu gere aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, um ponto aqui, vamos esconder esse layer, depois eu vou utilizar novamente. Então vamos colocar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto em Osasco e um ponto Santana Parnaíba e Jandira, tá? E vamos colocar de novo em Osasco aqui. Então eu quero iniciar aqui e gostaria de terminar no 3, por exemplo. Então você pega o 3 e coloca end, tá? Eu quero fazer uma rota simples, tá? Então eu faço optimize. Muito bem. Então ele fez essa rota, tá? Então você pode gerar o PDF aqui, que seria a impressão desse mapa, e aqui você pode gerar um relatório também de KM tempo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Olha lá. Começou às 9, terminou às 10h30, então são 1h30. E aqui eu tenho 44 km. Este horário aqui, você pode simplesmente vir aqui, tá? Você pode mudar esse horário. Aqui você pode pôr 7 com, vamos pôr tempo de viagem, umas 6 horas, tá? Umas 6 horas, tá? E aqui você também pode colocar tempo de parada, tá? E você faz de novo optimize, tá? Então quando você tirar o relatório, vamos tirar um relatório novamente, ele já respeita o horário inicial para você, tá? Tudo bem? Já fez isso para você. Muito bem. Então nós temos aqui uma rota simples de uma forma cosmética no Maptitude, tá? Então você logicamente que você pode salvar essas ruas, etc, etc aqui, tá? Você consegue fazer isso, tá? Agora o que nós vamos fazer? Aqui no Jailbreak Street eu tenho aqui o item chamado copiar rotas gerais, que é essa, cosméticas, e gera PDF relatório, você extrai do Route Manager. Ou seja, eu tenho pontos aqui cosméticos, aqui apenas um ponto cosmético, eu quero criar uma rota geral, tá? Então você usa esse item, copiar rotas gerais cosméticas, tá? Que vai escolher uma pasta, você dá Enter, você pode dar o nome da rota, RT geral, tá? E confirmar. Tá? Muito bem. Então aquele item é quando você tem uma rota geral e você tem alguns pontos cosméticos, tá? E você, assim que terminar, você vai tirar o PDF por aqui, né, com aqui a impressão do mapa, e a lista é uma relação de vias, tá? Da rota, é o itinerário, vamos dizer assim, do relatório do itinerário, e mais um relatório de tempo por ponto e km, tá? Então é uma forma rápida de você copiar as informações cosméticas, tá? Aqui ele está gerando essa rota aqui, tá? De 44 km. Ó. Então ele já criou um layer agora, um layer, tá? Rota geral. E agora esses pontos cosméticos que eu coloquei aqui, eu quero gerar pontos físicos, um layer de pontos, tá? Não é exatamente esse layer de pontos que eu fiz de outra forma, mas eu quero apenas transformar esses cosméticos aqui em pontos, tá? Então eu venho aqui, eu tenho informação aqui, que é, vamos procurar aqui a informação, tá? Aqui, ó. Então está aqui, copiar pontos cosméticos gerados pelo Route Manager. Então você clica, escolhe a pasta e seleciona. Também eu vou colocar aqui PT Rota Geral, tá?
Então, o que que eu fiz basicamente? Eu copiei essa rota, transformei esse cosmético num layer físico, geográfico, e também eu fiz o quê? Olha lá. E também fiz o quê? Gerei esses etiquetas cosméticas no arquivo geográfico, e essa numeração que ele me deu, que poderia ser 100, 200, 300 pontos cosméticos, não importa, ele já adicionou também no banco de dados, tá? Então agora eu gerei o relatório, gerei PDF, etc, etc. Então esse relatório aqui eu já fiz, tá? Eu posso gerar o PDF dele também, tá? Ele está gerando o PDF geral aqui. Dessa forma eu deixo completo esse plano. Ó. Ele já gerou uma impressão, já colocou a lista de ruas, aqui tudo, ó, todos aqui, ó, de 1 a N, tá? Vamos ver 44 quilômetros, ó lá, 44 quilômetros, ó, tá? E aqui eu salvo o PDF, tá? Eu não vou salvar porque é um vídeo. Então vamos ver aqui, eu fecho tudo, já não interessa mais nada, tá? Então o que sobrou foi essa rota aqui, ó. Então o que que nós temos? O que que o sistema gerou? Através desse item, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Copiar rotas gerais cosméticas, tá? Então essa rota cosmética eu copiei e eu já informei que o PDF e relatório você tem que sair do Route Manager. Então dessa forma eu fiz a rota e também aqui em pontos eu também já copiei também os pontos cosméticos. Então tudo que o Route Manager gerou eu criei o ponto, ó, está aqui o ponto, já coloquei o campo ordem aqui, ó, eu já coloquei aqui, eu já coloquei também a sequência que ele fez. Vamos colocar ele aqui. Campo ordem. Olha lá. Como eu pedi para o final fosse aqui, ele fez isso. Ó, 1, 2. Ó, 1, 2. Eu fiz aqui no 3, 4, 5, 6. Tá? Porque o final eu pedi aqui. Né? Foi a rota que eu fiz. Então nós temos aqui os pontos, tá? New. Lembrando que aqui no campo ordem eu já coloquei a sequência do Route Manager, tá? E aqui também a rota geral eu tenho aqui são os IDs da malha viária do BR Street, tá? Rota geral, o nome. E aqui eu coloquei também algumas informações básicas, como a via atual, a via anterior e a via posterior, tá? Coloquei o CEP e informações básicas do próprio Geocode, mas também coloquei aqui a soma, né? O acumulado, a extensão acumulada. Vamos colocar aqui no ID na sequência e vamos colocar aqui. Olha lá, tá? Quais são as cidades que ele passou? Olha lá, Barueri, estado e cidade, tá? E aqui é o acumulado. Olha lá. Carapicuíba, Osasco, etc, etc, tá? E aqui eu tenho os 44 quilômetros, tá? Olha lá, a soma aos 44 quilômetros aqui. Então é como se fosse um relatório também. Então, esse vídeo é para demonstrar basicamente apenas isso, tá? A geração de pontos da forma iterativa, como carregar os atributos obrigatórios, o que significa o geocode reverso, tá? Também eu fiz uma rota aqui básica, cosmética, apenas cosmética, tá? Onde nós temos aqui, eu copiei a rota, tá? A rota cosmética do Route Manager, tá? E também eu copiei aqui os pontos cosméticos. Então esse vídeo é basicamente para demonstrar apenas essa primeira parte.